Professor, da mesma forma, entidades sem fins lucrativos, com uso de verba pública, devem publicar em site próprio? Isso, é essa a ideia. A ideia é que a entidade privada que recebe recursos públicos deve dar o máximo de transparência às suas contratações. O que nós temos sugerido? Nós, inclusive, já redigimos regulamentos para essas entidades, que as entidades têm um regulamento próprio. Você tem alguns modelos disponíveis na internet e nesse regulamento você estabeleça ao máximo o princípio da publicidade. Afinal de contas, sempre se considera que essas entidades poderão estar utilizando os recursos indevidamente. A melhor forma de você combater essas acusações é a publicação no site oficial. Me tira uma dúvida. Uma empresa ajuizou em face de uma prefeitura ação ordinária visando prorrogação de contrato de concessão de serviço público. Lixo. No decorrer da ação, a empresa, a prefeitura municipal, celebraram um termo de acordo extrajudicial onde restou prorrogado o contrato de concessão de serviço público. Lixo. Além de outros objetos que não constavam da ação ordinária. Isso é possível? Celebrar termo de acordo extrajudicial com objeto diverso da ação ordinária? Tudo isso em 2012. Por favor, me ajuda. Desde já, muito obrigado. É uma questão complexa. Se fosse julgamento, a gente diria que a sentença é nula, porque ela ensejou um julgamento extra petita, fora do que foi pedido. Mas em se tratando de acordo, submetido à ordem judicial, ao controle judicial, é possível sustentar a sua validade. Eu tenho casos, inclusive assim, de memória, em que para compensar uma perda, a prefeitura deu uma outra vantagem, que não tinha nada a ver com aquele objeto inicialmente em litígio. Deu direito de fazer publicidade da própria empresa nas lixeiras. Ora, isso não estava em litígio, mas foi uma forma de compensar as perdas que a empresa deu. Então, se houve o crivo judicial para o acordo, deixam de responder as partes envolvidas, passa a responder o próprio judiciário, que examinou a legalidade de acordo. Ao tempo que fui juiz, inclusive certa vez, as partes fizeram um acordo fora do juízo e chegou à minha presença e eu rejeitei homologar o acordo. Por quê? Porque percebi que uma das partes não tinha mais condições de expressar a sua vontade. E o advogado não havia percebido esse detalhe. Eu percebi nos primeiros minutos de audiência uma certa confusão mental. E aí perguntei várias coisas a essa pessoa e vi que ela não respondia de forma coerente. Eu suspendi a sessão e suspendi também a tão desejada homologação judicial do acordo, porque o juiz tem essa função. Então, nesse caso, se você tem uma decisão judicial homologando o acordo, ele tem validade plena. Se alguém entender que não tem validade, deverá entrar com ação desconstitutiva. Quanto ao fato de extrapolar o objeto inicial em litígio, se for para compensar alguma perda, é válida. Olá, acabo de conhecer o canal de vocês e achei muito bom o conteúdo. Podem me ajudar a esclarecer uma dúvida? A dúvida seria a seguinte: uma autarquia gostaria de adquirir um celular para utilizar em suas atividades administrativas. O valor que pretende gastar para a aquisição seria em média R$ 800. Nesse caso, tendo em vista o baixo valor, ela poderia comprar através de procedimento de despesas de pequeno valor? Ao pesquisar sobre o assunto, fiquei na dúvida se isso é legal. Ou o mais correto seria realizar um pregão, ou ela poderia realizar uma dispensa de licitação de baixo valor, ou para dar mais celeridade, poderia adquirir através das despesas de pequeno valor. Eu cheguei a dar uma olhada na nova lei de licitação e não identifiquei nada especificamente sobre isso. Poderia me ajudar? Isso. Existem, de fato, vários caminhos. O que você deve considerar? Que hoje o custo de um pregão é maior do que o custo do celular que você está comprando. Existem sites, inclusive, que estão especificando editais com celulares de última geração, caríssimos. Né? Temos também dos tribunais superiores em Brasília que estão comprando celulares para os seus ministros, valor mais alto, melhor tecnologia possível. A nossa ideia é que essa é uma compra de pequeno valor, pronto pagamento, para as quais, inclusive, se dispensa a formalização de contrato. Pode ser feita ou por suprimento de fundos, e aí é uma polêmica. Como é que você vai comprar por suprimento de fundos algo que vai durar muito tempo, 1 ano, 2 anos?
Ou seja, bens permanentes não podem ser adquiridos por suprimento de fundos. Ou você fazer uma dispensa pelo valor. Eu acho que pela nova lei, lá de acordo com o artigo 75, inciso 1, você pode fazer a compra de pequeno valor. Você publica antes, agora você exige uma publicação no seu site mesmo, no site do órgão, e faz a contratação do telefone, tá certo? Então eu recomendo uma dispensa em razão do valor, porque há polêmica se pode usar suprimento de fundos para isso ou não. Então, vamos evitar polêmica, dispensa pelo valor, tá bom?